Lucas 8,15. A palavra diz assim: E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então aqui está dizendo, que as sementes que caíram em boa terra são comparadas às pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, como diz aqui, bom e honesto, obediente, e por serem fiéis produzem frutos. Então esse texto aqui, ele fala sobre a parábola do semeador. Então Jesus, ele costumava frequentemente contar histórias sobre os acontecimentos do dia a dia através de parábolas, as quais ele usava assim para ilustrar verdades espirituais. Então o texto aqui ele fala de um fazendeiro, que lançou, um semeador, que lançou semente em vários lugares. E ele obteve diferentes resultados, dependendo do tipo de solo em que as sementes foram lançadas. Então a história aqui em si, ela é simples. O trabalho do semeador, qual que é? É colocar a semente no solo. A identidade pessoal dele não é importante. Então o semeador aqui, se você ver no texto, ele nunca é chamado pelo nome, nada é falado sobre a sua aparência, nem sobre sua capacidade, ou sobre sua personalidade, ou mesmo assim das suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. E a colheita? A colheita, ela vai depender da combinação do solo com a semente. Então, espiritualmente falando, nós devemos ensinar a palavra, nós devemos semear. E quanto mais ela for plantada, mais ela for semeada no coração das pessoas, maior será a colheita. E isso, irmãos, independe da identidade do pregador. O pregador aqui, ele não tem nenhuma importância, Não importa quem está aqui semeando. Posso ser eu, pode ser qualquer um de vocês. O que importa é que a semente que foi lançada dê frutos. Isso é o importante. Então vamos ver o que fala em 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, aqui está falando, Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Então, não importa quem plantou, nem quem regou. Por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento. Então, não existe diferença entre a pessoa que planta ou a pessoa que rega. Por quê? Porque é Deus quem dará a recompensa, como diz a palavra, de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Então, quando nós pregamos, nós semeamos a palavra, nós somos o quê? Como diz a palavra aqui, nós somos cooperadores de Deus, nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus. E vocês que estão aí ouvindo são o quê? São o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Então, nós falamos, não é? Quem passa a palavra fala, vocês evangelizam, também falam. Mas quem convence, irmãos, é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento é Deus através da sua palavra. Então, o que importa é a semente. Qual semente? A palavra de Deus. É ela que traz mudanças,
ela que traz crescimento dentro de nós, através do agir do Espírito Santo. Então, cada conversão, vamos dizer assim, que é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro, de um coração sincero, não é? Um coração aberto para receber a palavra de Deus. E nós sabemos, não é, que a palavra, ela salva, ela regenera, ela liberta, produz fé, santifica e também nos atrai para Deus. Então, o importante, o que é? É que as Escrituras, elas sejam ensinadas ao máximo, não é? Deus, Ele nos disse qual semente que nós temos que plantar. A semente qual é? A sua palavra. Então, somente plantando assim a palavra de Deus nos corações, é que o Senhor, Ele receberá o fruto que Ele espera, né, de nós. Então, nós podemos definir assim, irmãos, que as Escrituras, elas são o quê? Elas são as iscas de Deus para atrair o peixe que Ele quer salvar. Então, por isso, irmãos, que é importante ler, estudar, meditar sobre as Escrituras, não é? Quando Josué foi conquistar a terra prometida, Deus disse a ele, não é? Medita no livro da lei de dia e de noite. Então, aqui no texto, não é? A palavra, quando nós iniciamos, falava sobre um semeador que saiu a semear, e as sementes lançadas, elas caíram em diferentes solos. Então, vamos voltar lá, Lucas 8:5. Então, Lucas 8:5 fala: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, aqui, irmãos, falando espiritualmente, né, a semente caiu junto ao caminho. São, assim, pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas a seguir vem assim o diabo e rouba a palavra do coração. Para quê? Para que a pessoa não creia e não seja salva. Então a pessoa, ela vem para a igreja, ela está aqui ouvindo a palavra, mas o seu pensamento não está aqui. O seu pensamento está em outra coisa. Então o diabo, ele age justamente assim, não é? Para que você esteja aqui, né? Ao invés de ouvir a palavra e deixar a palavra ir para o seu coração, o seu pensamento está em outras coisas. Então o diabo rouba a palavra do seu coração. Então é assim, é a típica pessoa que ouve a mensagem, mas nada é modificado na sua vida. Por quê? Porque a palavra, ela não ficou no seu coração. Então, consequentemente, não há transformação. O diabo veio e roubou a palavra. A pessoa veio, ouviu a palavra, mas ela sai daqui da mesma forma que ela entrou. Vamos ver Lucas 8:6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Então a outra semente, né, caiu sobre pedra, caiu num solo pedregoso. Então, nesse solo, as raízes da planta, elas nunca se aprofundam. Os brotos, assim, até parecem interessantes, mas abaixo da superfície do terreno, as raízes não se desenvolveram. E como resultado disso, né, se vem assim uma pequena temporada de seca ou mesmo um vento muito forte, por ela não estar enraizada, o que acontece? Ela murcha e morre. Irmãos, espiritualmente também falando, é assim, é a típica pessoa. Ela ouve a palavra de Deus, ela até a recebe com alegria. Mas como ela não tem raízes, elas apenas creem assim por algum tempo. Mas na hora da adversidade, na hora da provação, o que acontece? Elas se desviam. Então são assim as pessoas que até se empolgam com o Evangelho quando o conhecem.
Mas na hora das provações, na hora dos problemas, das angústias, aflições, tribulações, o que acontece? Elas abandonam rapidamente a fé. Por quê? Porque elas não estavam enraizadas na palavra de Deus. Elas ouviram a palavra de Deus, mas não deixaram a palavra ir para o seu coração. Então, uma palavra que define bem essas pessoas é a superficialidade. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra, mas não simplesmente ouvir. Nós precisamos deixar a palavra ir para o nosso coração, porque assim, com a palavra no coração, nós vamos ficar enraizados na palavra. E no momento da dificuldade, da situação, você não vai se afligir. Por quê? Porque você está calcado na palavra de Deus. Então, essas pessoas são assim. Elas vêm para a igreja, ouvem, recebem, se alegram com o evangelho, mas, como eu disse, porque a sua raiz é superficial, elas acabam se desanimando e abandonam assim a fé na primeira dificuldade que elas enfrentam. Então alguém pode perguntar, mas como é que eu vou desenvolver essas raízes, né? Foi como eu disse, através da palavra de Deus. A primeira coisa é por meio da fé em Jesus Cristo. Como é que nós adquirimos fé? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também diz que tudo é possível àquele que crê. Então, por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus enraizada no nosso coração. Uma outra coisa também, irmãos, é pelo estudo da palavra de Deus. É importante a gente conhecer as Escrituras. Por quê? Porque quanto mais você conhecer as Escrituras, mais você vai conhecer o Deus a quem você serve. Você vai conhecê-lo, você vai saber que ele trabalha com propósitos, que ele tem o modo, o tempo dele de trabalhar. Então, quanto mais você o conhecer, menos você sofrerá nas adversidades. Então, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Por quê? Porque tempos difíceis virão. Isso é certeza. Deus nunca disse que, porque nós somos cristãos, nós nunca vamos ter nenhum problema. A palavra diz, no mundo tereis aflições. Então, quando as dificuldades vierem, aqueles que estiverem enraizados na palavra de Deus, né, suas raízes estiverem abaixo da superfície, é certeza que esses sobreviverão, esses passarão pelos problemas, eles estão firmes, eles passarão com mais facilidade pelas adversidades. E aqui no versículo 7, Lucas 8:7 fala: e a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Então caiu entre espinhos. Então, espiritualmente dizendo, são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas no decorrer dos dias, elas foram sufocadas pelos deleites da vida. Então, significa assim, que os seus frutos, eles não chegam a amadurecer. São pessoas que têm um pé na igreja e um pé no mundo. São pessoas assim, de vida dupla. Aos domingos, religião. E a vida sem religião durante a semana. É aquela típica pessoa que está em cima do muro. Ela vem na igreja, ouve a palavra, lê o versículo, mas sai daqui, fecha a Bíblia e aproveita tudo que o mundo oferece. No domingo volta, abre a Bíblia, lê o versículo. Então são assim, são pessoas de vida dupla. Não deixam a palavra de Deus se enraizar no seu coração. E aqui em Lucas 8:8 fala assim: e a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Então, tá vendo? Então, aqui a semente caiu em boa terra. Então, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a ouvem assim, com um coração bom, um coração reto, um coração sincero, um coração receptivo, não é? Elas recebem e o que fazem? Retêm a palavra no seu coração. Então, essas pessoas, sim, elas frutificam e dão bons frutos. Então, Jesus,
ele nos ensina que as sementes que caíram em boa terra são comparados, né, àqueles que ouvem a palavra de Deus, que a compreendem e por isso eles frutificam, eles dão bons frutos. E ainda que venham as provações, venham os sofrimentos, elas permanecem firmes. Por quê? Porque elas estão enraizadas em Cristo. Dele, elas recebem o alimento, todo o alimento, né, necessário para a vida espiritual. Então, por isso, irmãos, é que nós precisamos estar assim enraizados na palavra de Deus. Quando a gente vem para a igreja, nós precisamos vir assim, com o coração aberto, receptivo para ouvir a palavra. Não importa quem vai pregar, o que importa é a semente, é o que está sendo pregado. Vamos ver o que fala em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então está dizendo aqui, né, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no nosso coração. E a palavra diz também, né, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e canções espirituais e louvem a Deus com todo o vosso coração. Então, irmãos, nós temos que ouvir a palavra e deixá-la ir para o nosso coração. A palavra, ela tem que vir habitar em nós para ser implantada no coração. Então nós temos que permitir, assim, que as nossas ações, as nossas palavras e a nossa própria vida, ela seja formada, moldada, remodelada pela palavra de Deus. Nós temos que ser assim moldados em todos os sentidos, mas não moldados de qualquer jeito. Nós temos que ser moldados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela contém assim força vivificante. A palavra diz que ela é viva e eficaz. Então assim a estratégia para se dar e receber bons frutos, o que é? É receber e agradar e guardar a palavra no coração. Mas num coração, como eu disse, não num coração fechado, num coração sincero, num coração humilde, num coração bom, num coração receptivo, né? Um coração, como diz a palavra, um coração fértil de terra boa. Então a palavra de Deus, ela é uma semente maravilhosa, não é? Então quando nós temos um coração receptivo, a semente cai e ela frutifica. Então as nossas decisões e escolhas, elas são o quê? São as sementes que nos trazem abundante colheita. Nós colhemos o fruto das nossas ações, das nossas decisões e das nossas colheitas. A palavra diz, o que eu plantar, eu vou colher. Então como é que nós obtemos a melhor colheita? A resposta é simples, com a melhor semente. Que é o quê? Que é a palavra de Deus, plantada num solo fértil, né, como diz, num coração humilde, sincero e receptivo. Então nós, irmãos, ensinamos as escrituras a várias pessoas. Eu estou aqui falando, semeando a palavra. Vocês estão aí ouvindo. Só que eu não sei como é que a palavra que eu estou dando, semeando, está caindo no coração de vocês. Por quê? Vai depender do solo em que ela cair. Então eu não sei se a palavra que eu estou dando aqui está caindo num coração, assim como diz aqui, uma caiu junto ao caminho, outra caiu sobre pedra, outra caiu sobre espinhos e outra caiu em boa terra. Nós semeamos, mas nós não sabemos como é que a palavra está caindo em cada coração. Então a parábola contada aqui no Evangelho, ela é simples e direta.
O semeador, quem é? É Deus. Ele nos usa hoje para nós semearmos. As sementes quem são? São a sua palavra. E o terreno, o solo, o que é? É o coração de vocês. Então a gente vem aqui, semeia a palavra, não é? Que é a semente de Deus, e ela cai no seu coração, que é o terreno. Então o nosso coração, ele é comparado assim à terra na qual crescem as sementes. Como eu disse, ela pode cair, não é, junto ao caminho, cair sobre pedra, cair sobre espinhos, entre espinhos, ou ela pode cair em boa terra. E a parábola lá, Lucas 8:8, ela termina dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus disse, né? O ensinamento foi dado. Quem quiser ouvir, que ouça. Então isso nos mostra o quê? Que só depende de nós. Somos nós que escolhemos o terreno que nós queremos ser. Então isso é uma questão de consciência. Se eu quero dar frutos ou se eu não quero. Que tipo de pessoa eu quero ser ou não ser. A escolha, ela é nossa. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio de escolher, não é? Você pode vir aqui e querer que haja mudanças na sua vida através da palavra. Mas também você pode vir aqui e ficar com o coração fechado e, consequentemente, nada vai acontecer. Então, irmãos, a pergunta que eu quero deixar aqui essa manhã é essa: que tipo de solo é o meu coração? Será que o meu coração é um solo duro, incapaz de absorver a semente? Será que o meu coração é um solo assim rochoso que não deixa a semente criar raízes? Será que o meu coração é um solo assim cheio de espinhos, onde a semente fica sufocada pelos prazeres do mundo? Ou será que o meu coração é um solo bom, onde a semente produz muitos frutos para a glória de Deus? Então, que tipo de solo é o meu coração? Como é que está o meu coração nesse momento? Como é que a semente está caindo no meu coração? Será que ela vai frutificar e dar frutos? Eu creio que sim. Pensem nisso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?